vocês que a música e a literatura, a boa literatura, não podem ser grandes amigas. A nova música da Taylor Swift, The Fate of Ophelia, tem tudo a ver com a literatura. Na verdade, eu acho que é uma das músicas mais literárias que a Taylor Swift já fez, porque ela foi inspirada em um dos meus livros favoritos, que é Hamlet, de William Shakespeare. Bom, gente, eu acho que vocês já devem ter ouvido a música aí, The Fate of Ophelia. Ela tá sendo um grande sucesso desde o lançamento. Eu não vou colocar nenhum trecho aqui no vídeo, porque senão o YouTube ele vai achar ruim aí por causa de direitos autorais. Mas eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo da música, caso vocês não tenham ouvido, que eu acho muito difícil, tá? Mas não vamos parar o contexto aqui. Relembrando um pouquinho de Hamlet, a gente conhece a Ophelia, que é o que a Taylor Swift tanto fala nessa música. Mas quem é essa mulher? A Ophelia, ela é filha de um nobre do Polônio e ela é extremamente apaixonada pelo príncipe Hamlet. E aí, quando ela se casa com ele, o Hamlet, ele tá enfrentando vários dilemas, porque esse livro aqui, gente, tem a famosa frase lá, ser ou não ser, eis a questão. É uma frase de Hamlet quando ele tá questionando a própria existência, questionando a situação em que ele está, tá? Então, ele tá passando por tudo isso, esse pano de fundo, e aí ele começa a maltratar muito a Ophelia, ele é muito cruel com ela. Claro que o dilema emocional que ele está vivendo e maltratar a Ophelia não é justificativa, tá? Que isso fique bem claro, esse parênteses gigante que eu tô abrindo aqui. Mas é a explicação que a gente tem para esse personagem aqui, para entender o que ele tá vivendo e entender os próximos passos dele. Só que aí, gente, além disso, a Ophelia, ela é muito obediente ao pai, né? Tem aquela questão patriarcal, porque esse livro é de 1600. Então faz muitos e muitos e muitos anos que isso aqui foi escrito. E ela tem toda essa questão patriarcal com o pai dela, o Polônio. E ele pede para que ela fique espiondando o rei, o príncipe, já que ela tem uma proximidade muito grande com ele. E ela obedece. E aí, gente, dá uma treta lascada, porque quando o Hamlet ele descobre isso, ele fica muito bravo, muito irritado, e o relacionamento deles, que já não estava bom, fica pior, que aí ele rejeita a Ophelia publicamente. É uma das cenas mais tristes que tem aqui no livro, e ela fica com o coração completamente quebrantado, fica toda despedaçada, ela sofre muito aqui. A gente consegue perceber esse sofrimento da protagonista, que ela já não estava bem, e as coisas desandaram de vez, tá? E aí, gente, tem uma situação aqui que o Hamlet, ele mata o pai da Ophelia, o Polônio. A gente não sabe aqui se é bem um acidente ou se as coisas foram planejadas. O Shakespeare, ele deixa isso aqui meio, assim, no ar, que você vai ter que interpretar de acordo com a tua leitura, tá? Então, Dom Casmurro não foi o único que deixou o final aberto sobre a Capitu traiu ou não Bentinho. O Shakespeare já era mestre em deixar arcos de personagens e finais ambíguos, tá? Então aqui ele deixa essa ponta. Será que foi por acidente? Será que o Hamlet matou o Polônio porque realmente quis? De qualquer maneira, esse ato do Hamlet, ele acaba desencadeando a degradação da Ophelia. Ela vai para o destino trágico que a gente conhece na literatura, que ela começa a ficar louca, ela começa a fazer metáforas que não fazem o menor sentido, ela fica completamente perdida mesmo, até emocionalmente. Se a gente fosse tratar a Ophelia nos parâmetros do século XXI, a gente poderia dizer que ela está vivendo uma grande depressão, né? Ela tá tendo algumas crises de ansiedade. A gente poderia encaixar tudo isso aqui na Ophelia, mas nessa época as pessoas não conheciam essas doenças emocionais, então a Ophelia ela foi tratada como louca. E tem uma situação aqui no livro que ela vai até um lago para colher flores, né, para fazer uma guirlanda, e aí ela cai no lago e morre afogada. Só que aí também é uma situação ambígua. A gente não sabe se a Ophelia, ela realmente sofreu um acidente que fez ela cair no lago e morrer afogada, ou se ela desejou morrer, se foi um suicídio. Então, esse final aqui, ele fica um pouco aberto. É interessante a gente analisar esse livro, como ele é um livro clássico, a partir do movimento literário que ele fez parte. Ele fez parte do Renascimento inglês.
E nessa parte do Renascimento inglês, a gente consegue perceber muito simbolismo e até alguns flertes assim com o humanismo, porque o Hamlet aqui, ele todo o tempo é sobre ele, são crises emocionais, crises existenciais, vários questionamentos, essa busca da razão, ela nos remete muito ao humanismo. Só que também o Shakespeare, ele dá uma flertada aí com o classicismo. A gente tem uma tragédia grega aqui representada com grande maestria, que é esse final da Ofília, né, dela ter morrido por amor, morrido pela falta de amor, melhor dizendo, né, pelo amor não correspondido. Então a gente tem essa fixação um pouco assim por morrer de amor ser uma coisa maravilhosa. A gente tem aqui uma situação que eu acho que é importante a gente comentar, de alguns simbolismos que a gente percebe aqui nesse livro. Então, por exemplo, a Ofília, o fato dela tá indo recolher flores perto do lago. A gente pode associar esse simbolismo da flor, que remete a algo mais feminino, mais frágil, mais delicado. Então, a Ofília, ela é tratada até com uma forma de inocência, porque ela passou pela manipulação do pai, né, que queria que ela espionasse o Hamlet, e pela rejeição do Hamlet. Então a gente tem duas situações nessa personagem que a tornaram cada vez mais fraca por esse amor não correspondido, por esse amor até de uma forma obsessiva pro lado da Ofília, né? Ela amava esse personagem demais. Então a gente tem essa situação para pensar. Um outro simbolismo interessante é a questão do lago, né, o fato dela ter morrido afogada. Então, se afogar nas mágoas, né, se afogar na solidão, na tristeza. Então, a gente tem todo esse simbolismo aqui em Hamlet. É claro, gente, se eu fosse falar para vocês de Hamlet e analisar todas as nuances que esse livro traz, a gente tem uma discussão aqui infindável, né? Porque quando a gente fala sobre Shakespeare, sobre os personagens que ele trabalhava, a gente sempre tem uma crítica social um pouco mais aguda, como acontecia com Romeu e Julieta, e a gente tem também essa questão de retrato da sociedade. Nessa época que Shakespeare escreveu, de 1600 a 1601, a gente não tem uma data muito certinha, eles estavam passando por um conflito político também muito grande, né? A gente estava dentro da parte elisabetana jacobina, então a gente tinha alguns conflitos sociais e políticos também acontecendo. Então ele pega esses conflitos sociais, políticos daquela época e ele traz de uma forma para os personagens também. Os próprios conflitos de Hamlet, ser ou não ser, essa questão e muitas outras coisas, frases famosas que a gente repete por aí, reflete essa angústia do personagem, essa dificuldade de ter clareza nas decisões. E do ponto de vista da Ofília, esse amor não correspondido, o fato de ser rejeitado e não conseguir lidar com isso. Então a gente tem alguns temas muito interessantes. E o que tudo isso tem a ver com a música da Taylor Swift? Bom, se vocês analisaram bem a música, pegar a letra, analisar certinho, você vê que a Taylor Swift, ela faz uma releitura de Hamlet. Aqui, no caso, a gente vê que a personagem principal, a Ofília, ela teve um final trágico que ela causou ou que foi acidental, depende da tua leitura. Mas a Taylor Swift, ela reconstrói essa narrativa da Ofília e ela coloca o amor como redenção. Então, no caso, ela fala porque ela não quer ter o mesmo destino da Ofília e ela fala que ela vai dar de tudo de si, né? Que ela fala keep it on 100, on land, on sky, on sea. Então, ela coloca que keep it on 100, on land, on sea e on sky. Então ela coloca ali que ela vai dar de tudo de si em todas as áreas da vida dela. Por quê? Porque ela teve um amor correspondido. Então ela usa a questão do amor, de encontrar o príncipe encantado, e aí você ser salva, ser resgatada, aí de um destino trágico como foi de Ofília. Então, diferente de Ofília, na música da Taylor Swift, a personagem ali, ela teve um destino feliz porque ela encontrou amor, o que não aconteceu aqui. É bom lembrar, tá, gente, que a Taylor Swift, eu acho que ela é uma cantora muito literária. Eu gosto muito da Taylor Swift, eu já acompanho ela há muitos anos, eu acho que desde o comecinho da carreira dela. E eu gostava muito daquela música Love Story, que ela faz uma referência também a Romeu e Julieta, né? Mas é uma referência muito explícita, que ela fala Romeo, save me. Então ela coloca bem explícito mesmo que ela tá falando de Romeu e Julieta.
Aqui no caso da Ofília é uma referência um pouco mais sutil. Se vocês olharem o clipe que ela coloca ali, ela começa como se ela estivesse no quadro, que é uma das cenas mais famosas, né, de Hamlet, que é a Ofília deitada ali perto das flores antes de cair no lago. Então a gente tem essa referência logo no início. Claro que ela também se veste de uma forma de época, que também remete à Ofília, mas eu achei interessante como ela uniu a literatura clássica com a música. Eu achei genial a música dela, e principalmente por ela ter dado um final diferente, né? Um final que não foi trágico, não foi shakespeariano, mas foi um final moderno, um final atual. Essa música, inclusive falando sobre isso, eu li esses dias que teve uma crítica em relação a essa música da Taylor Swift, porque ela colocou o amor como forma de redenção e que solucionaria todos os problemas. Que tem uma galera comentando que aqui em Hamlet tem conflitos muito mais profundos que não se relacionam somente ao amor não correspondido, e isso é verdade. O próprio Hamlet, ele faz reflexões e monólogos, tem várias páginas aqui, gente, olha, faz um tempão que eu li, tá? Mas eu deixei várias marcações porque os diálogos de Hamlet são muito profundos. Ele fala muito sobre a existência humana, o eu no mundo, né? O que estou fazendo aqui. Então tem uma reflexão, uma crise existencial de Hamlet muito forte aqui. O pano de fundo entre o amor não correspondido entre Hamlet e Ofília é um segundo arco aqui do personagem, tá? Até para acabar numa tragédia que é o suicídio ou morte da Ofília. Eu, particularmente, sou do time que acredita que a Ofília, ela se matou, porque ela estava passando por um problema emocional, ela não conseguiu lidar com o fato de ser rejeitada por Hamlet e não conseguiu lidar também com a morte do pai, que era a base da vida dela, era tudo que sustentava ela naquela época. Então, ao meu ver, tá? Ela cometeu suicídio, mas isso não é uma opinião unânime. Inclusive, se você já leu Hamlet, você pode ter tido uma leitura diferente da minha, tá? Esse final, como eu disse, ele é aberto e permite aí essas interpretações. Mas eu achei interessante alguns temas que saíram, então, relacionados aí à música da Taylor Swift, que fala que ela fez uma releitura de Hamlet, mas ela não abordou as questões mais profundas, né? Os questionamentos de Hamlet, colocou tudo como uma solução muito simples, que é o amor em forma de redenção. Eu discordo um pouco dessas críticas, não só pelo fato de gostar muito da Taylor Swift, mas porque a gente já viu isso na literatura diversas vezes, né? A gente tem vários livros aí, principalmente literatura clássica, que a gente tem esse amor como forma de redenção. A gente pode, por exemplo, falar sobre Jane Eyre, que é um livro que eu já resenhei aqui no canal pra vocês, que a gente vê a mudança dessa personagem, a mudança dessa protagonista, até encontrar o amor verdadeiro. A gente vê muito isso nos livros da Jane Austen, por exemplo, o Orgulho e Preconceito. O Mr. Darcy, ele era um pouco mais fechado, um pouco mais restrito, não que ele fosse uma pessoa ruim, mas ele é uma pessoa um pouco mais fechado, e até ele encontrar Elizabeth, e esse amor é uma forma de redenção, uma forma de escape. Então eu acho que esses subterfúgios aí da literatura, de colocar o amor como forma de redenção, não é necessariamente ruim. É claro que se você for analisar a complexidade que tem a leitura de Hamlet, faltou um pouco na música. Mas eu acredito que em uma música de pouco tempo não dá para se abordar todos os temas, senão se a Taylor Swift tivesse abordado todas as questões existenciais que tem em Hamlet na música dela, com certeza essa música teria um final trágico, talvez até o mesmo final de Ofília, que é o que faria sentido pra música, tá? Porque o livro de Hamlet, gente, embora ele seja fininho assim, tá? Isso aqui é uma peça de teatro, isso é importante dizer pra vocês, ó. Todos os livros de Shakespeare são em formatos de teatro. Ele é muito profundo, são muitos temas aqui, são coisas que você lê, você tem que parar, você tem que pensar, você tem que analisar aquilo e a profundidade daquilo. Por isso que se vocês procurarem na internet vários TCCs, monografias, artigos acadêmicos, vocês vão ver que Hamlet tem muitas interpretações. Por isso que é um dos meus livros de Shakespeare favoritos, porque eu acho que é um livro que traz muitos questionamentos, e é um livro que você não vai conseguir ler uma vez só, tá? Provavelmente se eu fizer uma segunda, uma terceira leitura, eu já li 2 vezes esse livro aqui, eu vou ter leituras diferentes, eu vou ter interpretações diferentes, eu vou perceber nuances que eu não tinha percebido. Então eu acho que se a Taylor Swift tivesse feito uma música exatamente igual Hamlet, abordando todos os assuntos e todas as crises existenciais desse personagem,
ela não teria um destino diferente de Ophelia, e eu acho que aí acabaria fugindo um pouco do propósito da Taylor. Se a gente analisar que a Taylor Swift, ela é uma cantora mais romântica, que ela gosta um pouco mais de finais felizes, ela fez umas músicas de exceções, mas eu tô me baseando, assim, nas músicas que ela fez logo no comecinho da carreira. A gente percebe que ela gosta dessas leituras mais românticas, esses finais felizes. Então eu acho que ela optou por fazer uma releitura e mudar o final. Eu acho que quando ela pensou nessa música, ela já pensou em ter essa mudança de final. Então é isso, tá, gente? Essa foi a minha leitura e a minha comparação, mas eu acho que foi uma ideia genial da Taylor Swift. Se você ainda não ouviu essa música, por favor, assim que esse vídeo acabar, escute essa música, pegue a letra, analise bonitinho ali, porque eu acho que você vai pegar muitas e muitas referências aqui de Hamlet. E me conta aí nos comentários se você é do time que tá com a Taylor Swift, que gostou da releitura com um final diferente, ou se você gostaria que realmente a Taylor Swift abordasse todas as questões existenciais de Hamlet e trouxesse até o mesmo final de Ophelia. Me conta aqui nos comentários. Me conta também se você já leu esse livro, ou se você já leu outros livros de Shakespeare, se tem algum que eu deveria ler que é a sua leitura favorita. Me conta aqui pra gente continuar crescendo na nossa comunidade literária. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.